Decisões moldam destino. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Hoje vamos ler esse texto conhecidíssimo de Josué, capítulo 24, verso 15, que diz: Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolho hoje a quem servir. Eu, porém, e minha casa, serviremos ao Senhor. A coragem é a capacidade de enfrentar medos e adversidades. Essa virtude está associada à perseverança, determinação e confiança. Ela pode ser desenvolvida e exercitada ao longo da vida, ao superar obstáculos com resiliência. À luz desse texto aqui, Josué está nos últimos momentos da sua liderança. Depois de tantas vitórias, milagres, ele reúne o povo para uma decisão importantíssima. Josué entende que ninguém consegue permanecer neutro diante de Deus. Todos os dias nós escolhemos pelo menos sobre 3 coisas: quem vai governar o nosso coração, quais valores vamos seguir e qual direção a nossa casa terá. O futuro espiritual de uma família, ele é construído pelas decisões tomadas no hoje. Por isso eu quero refletir com você sobre essa temática, coragem que nós precisamos para tomarmos a decisão. Decisão essa que define o nosso futuro. Vou compartilhar com você algumas lições. Antes, convido você a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no nosso canal. A primeira lição é que servir a Deus é uma escolha consciente, pois o texto diz assim: escolham hoje. Observe que não é amanhã, é um tempo de urgência, é um tempo de agora. Josué, ele coloca o povo diante de uma decisão. Deus, ele nunca força ninguém a servi-lo. Nós não fomos obrigados a servir ao Senhor. Do pecado, nós somos escravos. Em Cristo, nós somos livres. E livre até para escolhermos se vamos servi-lo ou não. Mas as nossas decisões, elas vão gerar consequência. O Senhor deseja entrega verdadeira e não uma religiosidade vazia. Existem muitas pessoas que querem, por exemplo, bênção, proteção, milagres, mas sem compromissos com Deus. Eles querem o que Deus pode dar, mas não quem Deus é. Só que nós temos que entender que não existe vida espiritual firme sem nós decidirmos. Há um texto que diz assim: multidão, multidão, no vale da decisão. Em Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Palavra de Jesus. Quem não decide servir a Deus acaba sendo conduzido por qualquer outra influência. Guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã, você que está comigo aqui nesse devocional. O diabo, ele não quer tirar Deus da sua vida. Ele só quer colocar Deus no final da fila. Quando o Senhor deixa de ser importante para nós, quando Deus passa a ficar de segundo plano, o que deveria ocupar o centro da nossa vida, esse espaço que deveria estar ocupado por Deus, fica ocupado por outra coisa. E isso é suficiente para que nós venhamos nos perder na nossa própria história. A segunda lição é que o que governa o seu coração também governará a sua casa. Isso, o que governa o seu coração também governará a sua casa. Josué diz: eu e minha casa iremos servir ao Senhor. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Josué entende que a sua decisão espiritual afetaria também a sua família e a sua família inteira. Toda a casa é influenciada pelos princípios que governam os seus líderes. Quando Deus ocupa, irmãos, o centro do nosso lar, o ambiente ele muda, os valores mudam, as prioridades mudam, a nossa direção
também muda. Salmo 127, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Uma casa sem Deus pode até permanecer de pé por um tempo, mas continuará vazia espiritualmente. A direção espiritual de uma casa começa pelas decisões tomadas dentro dela. Terceira lição: servir a Deus vai exigir posicionamento. Romanos 12:2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da vossa mente. Josué, ele não fala com indecisão, ele se posiciona claramente. Hoje existe pressão para nós relativarmos a fé, negociarmos princípio, vivermos um evangelho superficial, mas ainda nós precisamos nos posicionar como se posicionou Elias em 1 Reis 18:21. O texto diz: então Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês irão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam, e se Baal é Deus, sigam-no. Aqui Elias está cobrando do povo um posicionamento espiritual. Deus, ele continua procurando pessoas que sejam decididas. Quem deseja servir ao Senhor precisará nadar contra a correnteza desse mundo. Quando nós decidimos por Cristo, nós estamos nadando contra a correnteza. Uma geração sem posicionamento espiritual será facilmente dominada pelas influências desse mundo. Nessas áreas que nós acabamos de falar, vai tentar relativizar a sua fé, negociar, fazer com que nós venhamos negociar os nossos princípios. Qual é a quarta lição? Uma casa que serve a Deus sempre deixará um legado espiritual. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5 diz: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiro, observe isso, a mesma que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou certo que habita também em você. Observe que toda decisão espiritual deixa marcas nas próximas gerações. Josué não estava pensando apenas nele mesmo, mas também em toda a sua casa. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos não é financeiro, é espiritual. Entenda 4 coisas que os filhos precisam enxergar dentro de casa: temor a Deus, amor pela palavra, exemplo cristão, uma vida de oração. Uma geração forte espiritualmente nasce dentro de casas comprometidas com Deus. Será que você pode declarar essa frase comigo aqui nos comentários? Uma geração forte espiritualmente nasce dentro de casas comprometidas com Deus. Concluímos à luz desse texto aqui que servir a Deus é uma decisão diária. Toda casa será construída sobre algum fundamento espiritual, ou sobre a areia, ou sobre a rocha. E o posicionamento de hoje pode mudar gerações amanhã. Talvez hoje Deus esteja chamando você para se posicionar, para restaurar o altar da sua casa, para voltar a Ele em oração, para decidir quem vai governar a sua família. Que possamos declarar juntos aqui nos comentários como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Entre no nosso grupo no WhatsApp, o link está aqui no primeiro comentário fixado e eu deixo para você esse vídeo onde eu te explico como guardar o teu coração. Forte abraço.